Durante décadas, a Venezuela foi sinônimo de uma contradição absurda. Um país sentado sobre uma das maiores reservas de petróleo do planeta e, ao mesmo tempo, uma população vivendo escassez, inflação fora de controle e colapso econômico. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque o petróleo, que deveria ser prosperidade, virou arma política. Agora, o mundo observa um evento que pode entrar para os livros de história: o fim de um ciclo autoritário na Venezuela após anos de isolamento econômico, sanções e colapso institucional. Independentemente de ideologia, existe um fato difícil de ignorar. Os Estados Unidos conseguiram algo que parecia impossível: enfraquecer uma ditadura sustentada por petróleo, alianças geopolíticas e controle interno, sem uma guerra direta, mas através de pressão econômica, isolamento estratégico e negociação internacional. Isso muda o jogo, porque quando um país com esse peso energético muda de direção, o impacto não fica restrito às fronteiras dele. O petróleo não é apenas combustível, ele é poder. Ele define preços, moedas, inflação e crescimento econômico. E a Venezuela tem petróleo suficiente para influenciar o mundo por décadas. Com uma possível transição política, o que o mercado começa a enxergar não é ideologia, mas capacidade produtiva reprimida. Campos de petróleo abandonados, refinarias sucateadas, exportações travadas. Tudo isso representa algo muito específico para o mercado global: potencial de oferta futura. E o mercado não reage ao presente, ele reage à expectativa. Se a Venezuela volta ao jogo energético, o mundo começa a recalcular preços, acordos, rotas de exportação e alianças econômicas. Esse é o grande feito estratégico dos Estados Unidos. Não foi apenas derrubar um regime, foi reorganizar o tabuleiro energético da América. Agora, a pergunta que ninguém está te fazendo é: o que isso tem a ver com o seu bolso no Brasil? A resposta é: mais do que você imagina. E é isso que a gente começa a destrinchar agora. Quando o petróleo se move, o Brasil sente. Mesmo que você nunca tenha investido R$1, mesmo que não acompanhe política internacional, mesmo que ache que isso está longe, não está. O primeiro impacto acontece no preço global do petróleo. A simples possibilidade de a Venezuela voltar a produzir em larga escala já cria uma pressão psicológica no mercado. Mais oferta no futuro significa menos escassez, e menos escassez significa pressão sobre preços. Petróleo mais barato não é só gasolina mais barata, é algo muito maior. É transporte mais barato, é comida com menos custo logístico, é indústria respirando melhor. No Brasil, isso bate direto na inflação. E inflação é o centro de tudo. Quando a inflação desacelera, o Banco Central ganha espaço para reduzir juros, e juros mais baixos afetam crédito, consumo, investimento e crescimento econômico. Agora conecta os pontos: Venezuela, petróleo, inflação, juros, economia brasileira. Mas existe um segundo canal ainda mais poderoso: o dólar. O fortalecimento da influência dos Estados Unidos sobre o petróleo venezuelano reforça o papel do dólar como moeda central do comércio de energia. Isso tende a manter o dólar forte globalmente. E dólar forte tem dois efeitos no Brasil: pressiona importações, afeta a inflação mesmo com petróleo mais barato. Ou seja, o cenário não é simples, ele é cheio de forças opostas. E é exatamente aí que mora a oportunidade. Porque enquanto a maioria das pessoas vê confusão, o dinheiro institucional vê reposicionamento. Agora entra o ponto mais ignorado de todos: a geografia. A Venezuela está ao lado do Brasil. Uma Venezuela estável, integrada ao mercado internacional, com infraestrutura sendo reconstruída, significa novas rotas comerciais, novos acordos energéticos, novas oportunidades regionais. Empresas brasileiras podem se beneficiar. Setores de logística, energia, serviços e exportação entram no radar. Além disso, o Brasil deixa de conviver com um vizinho colapsado e passa a conviver com um vizinho economicamente relevante. Isso muda o risco regional, muda a percepção internacional, muda o fluxo de capital.
E tudo isso começa com uma pergunta simples: quem controla o petróleo? Se antes ele era um ativo travado, agora ele vira uma peça ativa no mercado global. É por isso que faz sentido dizer: o petróleo da Venezuela pode mudar o seu bolso no Brasil para sempre. Não porque você vai ganhar dinheiro direto com ele, mas porque ele muda as regras do jogo em inflação, juros, dólar, emprego e investimento. Agora precisamos sair da análise e entrar na estratégia. O que observar? Onde estão os riscos? Onde estão as oportunidades? E como não ser pego de surpresa por mudanças globais? Porque quem entende o sistema antes, não corre atrás depois. Agora que você entendeu o evento global e como ele pode bater direto no seu bolso no Brasil, existe uma pergunta inevitável: quem vai ganhar dinheiro com isso? E a resposta não é quem trabalha mais, quem reclama mais ou quem chega depois. Quem ganha dinheiro em mudanças globais é quem entende antes onde o valor vai surgir. Sempre foi assim. Quando um país sai do colapso para a reconstrução, o dinheiro não aparece no fim, ele aparece no começo. Mas aqui está o erro que a maioria comete. Elas só olham para o óbvio: petróleo. Todo mundo pensa em petróleo, mas o dinheiro raramente está onde todo mundo olha. O petróleo é só um motor. O que gera riqueza de verdade é tudo que gira em volta dele: infraestrutura, serviços, logística, capital humano. Países que saem de crises profundas passam por 3 fases claras. 1. Estabilização. 2. Reconstrução. E 3. Expansão. E quem entra na fase 1, colhe na fase 3. Agora, presta atenção. A Venezuela não vai ficar rica do dia para a noite, mas ela pode se tornar um dos maiores projetos de reconstrução econômica da América Latina. E é aqui que entra a mentalidade certa. Não é sobre apostar, é sobre ler o fluxo do dinheiro. O capital internacional não se move por emoção, ele se move por assimetria. Onde existe risco alto, mas potencial alto, o dinheiro inteligente começa a se posicionar. Enquanto o noticiário discute política, os grandes players analisam ativos descontados, empresas quebradas que podem voltar, setores inteiros que precisam nascer de novo. E é assim que fortunas começam. Mas agora vem a parte mais importante. O que isso significa para você, pessoa comum? Significa que você precisa aprender a pensar diferente. Não como trabalhador, não como torcedor político, mas como alguém que entende o sistema. Porque mudanças globais não beneficiam quem corre atrás, beneficiam quem se posiciona. Agora vamos falar de forma prática, mas responsável. Isso não é recomendação de investimento, é leitura de cenário. Se a Venezuela entrar de fato num ciclo de reconstrução econômica, existem setores que historicamente se beneficiam primeiro. Energia, além do petróleo. Não só extração, mas manutenção, tecnologia, engenharia, serviços especializados. Países que ficaram anos parados precisam de know-how externo. Infraestrutura básica, portos, estradas, energia elétrica, saneamento. Esses projetos não aparecem no Instagram, mas movem bilhões. Logística e transporte. Tudo precisa se mover, e mover barato. Empresas que resolvem gargalos logísticos costumam crescer muito rápido nesses cenários. Alimentos e bens essenciais. Antes de luxo, vem sobrevivência. Empresas ligadas à cadeia de alimentos, distribuição e varejo básico tendem a se fortalecer primeiro. Mercados indiretos, fora da Venezuela. Esse ponto quase ninguém percebe. Você não precisa investir na Venezuela para ganhar com a Venezuela. Empresas brasileiras, fundos internacionais, commodities, ETFs globais podem se beneficiar indiretamente. O dinheiro inteligente muitas vezes entra pela lateral, não pela porta de frente. E aqui entra a virada de chave final. Não é sobre ficar rico com a Venezuela.
É sobre entender como eventos globais mudam o fluxo do dinheiro. Porque hoje é a Venezuela, amanhã é outro país, outro setor, outra crise. Quem aprende a ler esse jogo uma vez não depende de sorte nunca mais. A maioria das pessoas só reage quando o efeito já chegou no bolso. Mas quem entende o sistema se posiciona antes. O petróleo da Venezuela não é só petróleo, é um sinal. Um sinal de que o mundo está mudando, as alianças estão mudando e o dinheiro está mudando de lugar. A pergunta é simples: você vai assistir isso acontecer ou vai aprender a jogar esse jogo?